Em 1925, um dos homens mais ricos do norte de Portugal olhou para o projeto de ampliação da sua pacata casa de campo, lá nos arredores do Porto, e tomou uma decisão drástica. Uma decisão que o levaria à ruína financeira absoluta décadas mais tarde. Pois, e é aí que reside o paradoxo perfeito desta história. Exatamente. Porque o resultado direto desse desastre pessoal é, por uma ironia tremenda do destino, um dos espaços culturais e arquitetónicos mais visitados do país hoje. Falo, claro, da Quinta de Serralves. E o que torna essa decisão de 25 ainda mais surreal, repara, é o ponto de partida geográfico. Se recuarmos aos registros de 1758, aquele exato pedaço de terra na zona de Lourdel do Ouro era composto por campos de cultivo, terra batida e uns impressionantes 6 vizinhos. Temos ali uma joia monumental de 18 hectares, onde o arte deco europeu respira lado a lado com a arte contemporânea. Completamente. É um contraste absurdo. E é exatamente essa mecânica de transformação que vamos explorar a fundo no nosso mergulho de hoje. Para esta análise, temos à nossa frente uma compilação incrível, muito detalhada, de registros históricos e arquitetóricos atualizados até 2019. Documentos que vêm do arquivo do Porto de antanho, certo? Isso mesmo. Focados na outrora pacata Quinta de Serralves ou Quinta de Lourdelo. Mas, atenção, o nosso objetivo hoje ao folhear estes registros não é apenas debitar datas ou ler o inventário de obras. Claro que não. A nossa missão é desconstruir os mecanismos por trás disto. Queremos perceber o porquê e o como, não é? Sem dúvida. Quer dizer, como é que os lucros colossais da revolução da indústria têxtil, o choque visual de uma exposição em Paris e, mais tarde, uma cláusula contratual altamente incomum convergiram para criar e salvar este espaço? Há aqui uma teia de acasos, teimosia e uma grande visão, que, no fundo, explica muito mais do que apenas a arquitetura do Porto. Explica a própria evolução da sociedade portuguesa ao longo de um século inteiro. Concordo plenamente. É fascinante. Então, vamos começar pelos alicerces, mas não pelos alicerces de pedra e sim pelos financeiros, porque ao ler estas notas fica claríssimo que para percebermos os passadiços modernos nas copas das árvores e aqueles jardins geométricos, temos de perceber primeiro como é que esta família conseguiu concentrar tanto capital. Pois o dinheiro não apareceu do nada. Exato. Temos de olhar para os teares do século XIX e para a ascensão da família Cabral. A história de Serralves começa com o suor da indústria, muito antes de cheirar a perfume francês. O patriarca desta fortuna foi António José Cabral. O homem que começou tudo. Esse mesmo. Nascido em 1783, ele representa o arquétipo do capitalista puro da sua época. Ele não herdou o império de todo, ele construiu. Os registros mostram que começou de forma muito modesta. Como aquela tecelagem no Porto, certo? Sim, geria uma pequena tecelagem na Rua do Príncipe, que é a atual Rua de Miguel Bombarda. Tinha apenas 22 operários. 22 operários num tear do século XIX. Como é que se passa de uma operação quase artesanal para o nível de riqueza necessário para, mais tarde, construir Serralves? Qual foi ali a alavanca principal? A alavanca foi a industrialização pesada e a visão de escala. Em 1846, ele dá o salto logístico e financeiro ao tornar-se acionista e fundador da fábrica de fiação e tecidos do Rio Vizela. Ah, claro, a força do rio. Exatamente. Ele percebeu que o futuro não estava no trabalho manual, lento, mas na força motriz da água e do vapor aplicada em grande escala. Com o tempo, ele passa a sócio maioritário e esta fábrica torna-se o verdadeiro motor financeiro da família. Gerando um volume de capital brutal, presumo. Brutal. Ao ponto de a aristocracia tradicional, que baseava a riqueza apenas na terra, começar a invejar aquele nível de dinheiro. E essa mentalidade de expansão passa intacta para o seu neto, Diogo José Cabral. E é com o neto Diogo, que viria a ser o primeiro conde de Vizela, que a estratégia muda de marcha. Porque ele não fica ali no Porto, a supervisionar os trabalhadores de bancada. Os documentos contam que ele vai estudar para a Grã-Bretanha. Para Manchester, não é? Exato, e a escolha de Manchester é fundamental para percebermos a mecânica de tudo isto. Manchester não era apenas uma cidade, era o coração pulsante, o epicentro global da Revolução Industrial na altura. Fazendo assim uma ponte com a atualidade, ir para Manchester na altura não era só ir tirar um curso superior de gestão.
Era como ter acesso direto ao código-fonte da revolução tecnológica. É uma ótima analogia. Ele foi para o equivalente ao Silicon Valley do século XIX para perceber exatamente como funcionavam os novos tiares, os métodos de automação e aquela precisão inacreditável da engenharia britânica. Ele precisava de perceber o mecanismo ao milímetro para conseguir replicar essa exatidão em Portugal. E foi exatamente o que ele fez. Absorve todo esse know-how e aplica-o na fábrica da família em Negrelos, lá em Santo Tirso. Introduz inovações que multiplicam a produtividade exponencialmente. E o sucesso foi reconhecido rapidamente. Foi colossal. O sucesso financeiro e industrial é de tal ordem que o próprio poder político tem de o reconhecer. Em 1900, o rei Dom Carlos atribui-lhe o título de primeiro conde de Vizela. O industrial passa a ter sangue azul, por assim dizer. Fusão. Temos esta riqueza monumental impulsionada por maquinaria de ponta inglesa, um homem cosmopolita e poderoso. Sim. Como é que este capital todo aterra numa zona rural como Lourdel do Ouro, que no início do século XX era apenas uma aldeia poeirenta a meio caminho entre o Porto e Matosinhos? Por que ali? Porque a intenção inicial nunca foi criar o monumento que lá está hoje. A Quinta de Lourdel não era a sede do poder da família. Era pura e simplesmente uma propriedade de veraneio. Ah, apenas uma casa de férias. Exato, um refúgio para escapar ao fumo e ao ruído da cidade e das fábricas. Quando olhamos para as plantas originais que temos aqui, o que ali existia era modestíssimo. 2 casas de campo muito simples do final do século XIX, voltadas para a atual Rua de Serralves. E uma capela pelo meio. Sim, literalmente ensanduichada entre elas. Havia uma pequena capela mandada erguer pela avó paterna. Ou seja, o oposto de uma grande afirmação de poder. Era só um local para respirar ar puro. E há um detalhe que as fontes do Porto Tantanho revelam que é delicioso. Qual? De todas essas edificações rústicas originais, a única estrutura de pedra que sobreviveu e chegou aos nossos dias foi mesmo a pequena capela. Claro que sofreu adaptações profundas para não chocar com a arquitetura que veio a seguir, mas a fundação continua lá. É um lembrete físico de onde tudo começou, mas essa fase rural estava com os dias contados. O cenário montou-se para uma disrupção total quando a propriedade transita para a geração seguinte. Entramos no reinado de Carlos Alberto Cabral. O segundo conde de Vizela. Ele próprio, ele herda a propriedade em 1923 e tem uma visão do mundo radicalmente diferente da do pai e do bisavô. Ele não está tão focado na mecânica da produção, ele quer criar um império estético. Mas até ele começou com moderação, não foi? Em 1925, os arquivos indicam que ele contrata o Marques da Silva, que na época era basicamente o arquiteto do Porto. O homem que desenhou a estação de São Bento, repara. Exatamente. Ele contrata-o para fazer uma ampliação simpática da casa de campo. Parecia o percurso normal, até que acontece a famosa viagem a Paris. A viagem que muda tudo. Em 25, o conde e o arquiteto Marques da Silva viajam juntos a Paris para visitar a mítica Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Daí o termo Art Déco, certo? Certíssimo. E essa exposição é o momento de ruptura absoluta. O Conde de Vizela é exposto a um vocabulário visual que nunca tinha visto. A simetria implacável, o uso de materiais luxuosos misturados com materiais industriais, aquela elegância geométrica impressionante. Aquilo não era só decoração, era a modernidade ali espelhada. Era a materialização visual do futuro. E ele fica completamente obcecado. Ele olha para os planos rústicos e bem comportados para o Porto e toma aquela tal decisão drástica. O projeto do Marques da Silva vai diretamente para o lixo. Ele quer o Art Déco puro. Espera, deixa-me perceber bem a dimensão desta loucura. Os registros dizem que o nível de obsessão foi tal que ele senta-se com o irmão e faz partilhas. Verdade? Ele cede a sua parte de uma casa nobre já estabelecida, em plena malha urbana consolidada, na Rua do Rosário, no Porto, e em troca fica com a totalidade daquele terreno rural em Serralves. Um risco gigantesco. Depois despede o arquiteto principal, o Marques da Silva, uma estrela local, e relega-o para o papel de mero supervisor de obras, e contrata o badaladíssimo arquiteto parisiense Charles Siclis para desenhar a casa. Tudo isto enquanto o Marques da Silva assistia a tudo, claro. Do ponto de vista financeiro e social, numa sociedade conservadora como a do Porto dos anos 20, isto soa a um autêntico suicídio de reputação e de capital.
E os números e os relatórios da época confirmam que foi um risco logístico e financeiro colossal. Mas o conde não se ficou pela estrutura arquitetónica do Ciclis. Ah, os interiores. Exato. Ele exigia que o interior fosse um espelho exato do que viu em Paris. Quando lemos nestes arquivos os nomes que ele importou, não estamos a falar de meras escolhas de catálogo, estamos a falar da elite criativa da Europa. Cita-me alguns desses nomes para quem nos ouve ter noção do peso. Ora bem, Jacques-Émile Ruhlmann para desenhar o mobiliário, René Lalique e Jean Perzel para os vidros e para a iluminação, Edgar Brandt para os trabalhos de ferragem. Nomes de topo mesmo. Sim, e é importante perceber como isto funcionava na prática. Não era só comprar um candeeiro. Brandt trabalhava o ferro forjado quase como se fosse joalharia pesada. Incrível. Imaginem portas e portões maciços de ferro, moldados com motivos geométricos e irrepreensíveis. O Lalique não fazia só janelas, criava lustres de vidro fosco que funcionavam como esculturas de luz. Projetando aquelas sombras angulares nos corredores. Precisamente, era um choque visual absoluto. Era transportar o epicentro da vanguarda luxuosa de Paris diretamente para o meio de vacas e campos de cultivo no norte de Portugal. Mas esse choque visual teve um custo temporal que os registros detalham de forma quase dolorosa. Porque trazer arquitetos franceses, artesãos europeus, materiais importados para Portugal, não era como mandar vir uma encomenda online hoje. E, pelo meio, a história decidiu intervir com força. Pois decidiu. A obra arranca oficialmente ali por volta de 1925, mas sofre bloqueios atrás de bloqueios. Porque a logística dependia de uma Europa pacífica. E a Europa colapsou. A construção apanhou com o início da Guerra Civil Espanhola em 1936 e logo a seguir a Segunda Guerra Mundial. Os documentos de arquivo relatam como as cadeias de abastecimento pararam completamente. Materiais nobres ficavam retidos nas fronteiras durante meses a fio. Os mestres artesãos não podiam sequer viajar para o Porto. E o Marques da Silva ficou com o problema nas mãos. Exato, o Marquês da Silva, que ficou ali a gerir o estaleiro, passava os dias a tentar resolver impossibilidades técnicas e a trocar correspondência desesperada com Paris. O que nos leva àquela ironia trágica de que falámos no início. A construção arrastou-se quase 2 décadas, 19 anos para ser preciso, até 1944. Uma vida inteira. É nesse ano que o conde finalmente consegue ocupar a casa com a sua esposa, a Blanche d'Albin, mas a que custo? Os relatórios financeiros da família mostram uma hemorragia de capital irreversível. É a tal ruína. Em 1953, menos de 10 anos depois de se sentar no sofá desenhado por Ruhlmann na sua sala de estar perfeita, o segundo conde de Vizela, outrora herdeiro de um dos maiores impérios industriais do país, está arruinado. A obra da sua vida sugou-lhe tudo e ela é forçada a vender a propriedade. 20 anos a construir, menos de 10 a desfrutar. E aqui chegamos a um ponto de charneira. Normalmente, quando um aristocrata vai à falência e vende uma propriedade enorme nos limites de uma cidade em expansão urbana rápida, o que acontece a seguir é a velha tragédia do imobiliário. O terreno é retalhado. Exatamente. É rapidamente retalhado, vendido em lotes, o edifício principal é demolido ou descaracterizado para dar lugar à habitação de alta densidade. E o Porto dos anos 50 estava a crescer imenso. Então como é que Serralves sobreviveu à escavadora? Os arquivos apontam para um único homem, que funcionou como um autêntico guarda-costas cultural do espaço, o Delfim Ferreira. O Delfim Ferreira. Ele não era apenas um investidor interessado, pois não. Na altura era possivelmente o detentor da maior fortuna pessoal de Portugal. Era dono de fábricas têxteis, de velhas empresas do setor elétrico como a Schnop e o proprietário do emblemático hotel Infante Sagres. Muito poder concentrado. Ele tinha o capital para comprar Serralves sem piscar os olhos, naquele ano de 53. Mas não é a compra em si que é extraordinária, é a condição associada a ela. O conde Vizela exigiu e o Delfim Ferreira, incrivelmente, aceitou uma cláusula de venda vitalícia e altamente restritiva. A propriedade não poderia, em circunstância alguma, ser alvo de qualquer transformação física. Uau! Tinha de ficar tal e qual. Tinha de ser preservada tal como o conde a idealizou, um autêntico contrato de congelamento no tempo. E o facto verdadeiramente assinalável é que Delfim Ferreira e, posteriormente, os seus herdeiros honraram essa palavra de forma religiosa, mesmo após a sua morte em 1960. Há que fazer aqui uma ressalva triste que os registros de leilões infelizmente confirmam. Esse congelamento protegeu o contentor, a casa e os jardins,
Mas o conteúdo não teve a mesma sorte. Houve perdas no interior, sim. Com o passar das décadas, muito do recheio interior original, o mobiliário do Ruhlmann, algumas peças muito específicas, acabou por se dispersar em leilões internacionais. A casa foi salva, mas parte da sua alma decorativa espalhou-se pelo mundo. Tornável. Mas para percebermos a dimensão do que Delfim Ferreira salvou ao assinar aquele papel, temos de olhar para fora das janelas da Casa Arte Deco, porque a visão obsessiva do Conde de Wiesel em 1932 estendeu-se à paisagem de uma forma impressionante. Ele não queria apenas uma casa moderna, criou um ecossistema. Exatamente. E para isso foi buscar o Jacques Greber, que era um dos maiores arquitetos paisagistas da época. E como é que as notas descrevem um mecanismo desses jardins? Porque aquilo que lá está não é apenas plantar umas árvores aleatórias. Há uma geometria ali que quase parece matemática pura aplicada à botânica. Greber operava exatamente assim, com essa precisão matemática. O que ele fez em Serralves foi criar um mecanismo de transição visual genial. Ele pegou nas regras rígidas do classicismo francês dos séculos XVI e XVII. Aquelas perspectivas longas e direitas. Sim, aquelas grandes perspectivas retilíneas, os parterres desenhados a régua e esquadro, os eixos de água perfeitamente alinhados, e fundiu isso com a sensibilidade moderna e simplificada do Art Deco. O que exigiu bastante terreno. Imenso. Para conseguir a escala necessária, o Conde foi comprando ao longo dos anos os terrenos vizinhos, até por fazer os atuais 18 hectares. Ele chegou mesmo a engolir quintas rurais inteiras que ali operavam ao lado, certo? Exato. A mais famosa é a Quinta do Mata 7. Ao integrar essa quinta, o Greber absorveu para o desenho global um pavilhão de caça pré-existente e uma alameda de castanheiros formidável. Criando ali uma espécie de narrativa na paisagem. É mesmo isso. O jardim funcionava como uma máquina cenográfica. Perto da casa era tudo controlo, geometria pura. À medida que nos afastamos, a paisagem vai se tornando mais orgânica, mais livre, culminando na zona totalmente rural. E foi este organismo complexo e gigante que a família Ferreira protegeu da especulação imobiliária durante mais de 30 anos. O que nos leva ao próximo grande nó desta história. Estamos em 1987. A entrada do Estado. Exatamente. O Estado percebe a importância daquele oásis intacto no meio do Porto. A Secretaria de Estado da Cultura, liderada na altura por Teresa Patrício Gouveia, faz uma jogada de mestre e adquire a propriedade. Os documentos do Porto de antanho relatam um momento tão simbólico dessa transição física. É uma cena com um forte peso histórico, sem dúvida. O Sr. Martinho, o mordomo histórico da família Ferreira, o homem que calcorreava aqueles corredores e jardins e conhecia cada fechadura da propriedade, entrega solenemente as chaves de 18 hectares. Nas mãos da Teresa Anderson. Isso. A jovem arquiteta paisagista que o Estado nomeou para o local, que por curiosidade era sobrinha da poeta Sofia de Mel de Breiner. Foi a passagem física do domínio restrito de uma elite burguesa para o domínio público. 2 anos depois, em 89, oficializa-se o nascimento da Fundação de Serralves. Mas aqui temos um problema conceitual e mecânico enorme. Pensemos nisto. Um espaço congelado no tempo é, na prática, um mausoléu privado. Foi desenhado para ser exclusivo, fechado atrás de muros altos. E para afastar as pessoas, na verdade. Ora, como é que uma fundação pública pega numa fortaleza de isolamento burguês e a transforma num espaço democrático, fluido e atrativo para o cidadão comum, sem destruir a integridade daquilo que o Delfim Ferreira tanto se esforçou por salvar? Esse era o puzzle central da Fundação. E a estratégia mecânica passou por criar âncoras de usufruto imediato. Não podiam apenas abrir os portões e esperar que as pessoas entrassem num espaço tão imponente e, francamente, intimidador. Claro, as pessoas sentiram-se iam a invadir a casa de alguém rico. Exatamente. Uma das primeiras ações, por exemplo, foi ativar a casa de chá junto ao Jardim do Roseiral. Ao colocar ali um serviço, deram uma desculpa, um propósito social para a classe média do Porto entrar e apropriar-se do espaço. Mas a grande jogada de democratização aconteceu na tal Quinta do Mata 7. Deixa-me adivinhar. Eles podiam ter arrasado essa zona rural periférica para fazer parques de estacionamento luxuosos, mas fizeram o oposto. Fizeram rigorosamente o oposto. Em vez de esconderem ou apagarem a origem agrícola do terreno original de 1758, eles encenaram uma transformação pedagógica. Mantiveram as hortas e trouxeram de volta animais de quinta. Espera.
Trazer vacas para o meio de um projeto paisagístico francês super elitista. Sim, mas de forma estruturada, claro. Eles introduziram espécies pecuárias autóctones, como as vacas barroçã, arauquesa e marinhoana. E isto teve um efeito brutal na relação com a cidade. Acredito. Para as escolas deve ter sido revolucionário. Foi, de repente, turmas de escolas de crianças que viviam em apartamentos fechadas no cimento do centro do Porto podiam ir a Sarralves ter contacto direto com o mundo rural que a industrialização lhes tinha roubado. A justa posição de uma vaca de raça barroçã a pastar a escassos metros de parterres desenhados em Paris por Greber quebrou completamente o elitismo do espaço. Serralves tornou-se num cal de aprendizagem, não só de contemplação estética intocável. Exatamente, e isso salvou a fundação do isolamento. Mas, atenção, uma fundação com a palavra arte no nome precisa de um centro nevrálgico contemporâneo. E por mais deslumbrante que a casa Art Deco fosse, a sua arquitetura rígida e a ausência de paredes em branco não cumpriam de forma alguma os requisitos técnicos para um museu. Requisitos de umidade, de luz, de espaço livre, a casa não servia para as grandes exposições internacionais. É então que, em 1991, entra no guião uma das figuras cimeiras da arquitetura portuguesa, o Álvaro Siza Vieira. Ele é chamado para desenhar o Museu da Arte Contemporânea. A inauguração acontece em 99, impulsionada pela famosa exposição Circa 1981, liderada por Vicente Todoli e João Fernandes. O marco para o Porto. Mas ao analisar as plantas no arquivo, há ali um conflito logístico tremendo. O novo museu precisava de um espaço gigante. Onde é que se encaixa um mastodonte de betão e pedra branca num jardim histórico classificado, sem destruir a visão do conde e do arquiteto Greber? Exigia uma precisão cirúrgica, de facto. A implantação mecânica do novo edifício, que é uma estrutura longa, baixa, orgânica e banhada por uma luz minuciosamente calculada, teve de ocupar a área da antiga horta e do pomar originais. Foi o tal sacrifício necessário. Sim, foi. Mas o genial é a forma como mitigaram esse impacto. Para obviar esta perda e manter a lógica do ecossistema, o arquiteto, paisagista João Gomes da Silva foi chamado para redesenhar toda essa zona envolvente do novo museu. Onde antes havia um pomar funcional, ele estruturou um jardim de plantas aromáticas. Que cria uma ponte suave ali. Cria uma transição visual e sensorial perfeita entre a modernidade crua do Siza e o classicismo do Greber. E a relação do Siza com a propriedade não ficou por aí, felizmente. Em 2004, vemos nos relatórios que ele próprio supervisiona o restauro profundo da Casa Arte Deco original, reparando os estragos inevitáveis do tempo e da umidade. Um restauro que foi crucial. Sim, porque ele levou a própria casa a ser lida por si só, como um museu. O edifício em si é a obra de arte. Um esforço que culmina muito justamente com a propriedade a ser declarada Monumento Nacional em 2012. E os dados mais recentes que temos aqui na nossa análise, atualizados a 2019, mostram que a propriedade recusa-se a estagnar. A mecânica de Serralves é ser um laboratório contínuo. Os registros focam dois exemplos claros dessa evolução recente. Primeiro, a Casa do Cinema Manuel de Oliveira. Eles não construíram um edifício novo do zero para isto. O Siza Vieira adaptou a antiga estrutura da garagem do Conde de Wisla. E depois, claro, aquela obra de engenharia suspensa, o Treetop Walk, ou Passadiço das Copas das Árvores. Uma obra impressionante. Uma estrutura de madeira lindíssima, que não toca no chão, assinada pelo Siza e pelo Carlos Castanheira. Tem 250 metros de extensão e obriga as pessoas a subir progressivamente. Começa com 1,5 metro e vai até uns vertiginosos 25 metros de altura. E isso muda tudo, porque permite uma leitura totalmente diferente do parque. Já não vemos os jardins da perspectiva humana imposta pelo Greber no chão. Vemos a biologia de cima para baixo. É uma perspectiva aérea que nos faz sentir parte da própria floresta. E não nos esqueçamos da arte disseminada pela paisagem. Por exemplo, aquela gigantesca e icónica escultura da Colher de Jardineiro. A do Claes Oldenburg e da Kosjev van Bruggen. Essa mesma, ali cravada no relvado. O que todos estes elementos demonstram é uma filosofia de intervenção muito rara. Quando o Siza desenha um museu, restaura a casa ou cria passadiços a 20 metros de altura, ele não procura ofuscar o passado. Há um diálogo físico contínuo.
A Fundação percebeu o verdadeiro mecanismo de sobrevivência cultural. Respeitar as camadas de história não significa proibir coisas novas. Serralves não é uma vitrine poeirenta, é um organismo vivo em constante metabolismo. E é com esta imagem de um ecossistema vivo que podemos começar a fechar a nossa exploração de hoje por entre estes registros fantásticos. Quando olhamos para a cronologia completa, a transformação é absolutamente avassaladora. É um percurso enorme. Começa no pragmatismo mecânico e no fumo dos tiares textas que enriqueceram António José Cabral, evolui para a extravagância estética, o luxo dos ferros de Brante e a obsessão quase cega do seu descendente, o segundo conde de Vizela. Sobrevive graças à rigidez financeira e contratual de Delfim Ferreira, que impediu o botão de engolir os jardins. E, finalmente, transmuta-se através do lápis de Cisa Vieira e da visão do Estado num polo cultural verdadeiramente democrático e pedagógico. Mergulhar nestes documentos não é apenas ler a história de uma casa. É ver o reflexo dos diferentes motores que impulsionaram a sociedade portuguesa e cidade do Porto ao longo de mais de um século. É uma sucessão de mecanismos quase improváveis que resultaram numa obra-prima conjunta. E se há uma reflexão mais profunda que esta pesquisa nos obriga a fazer, tem a ver com a própria essência da posse de algo belo. Como assim? Fiquei curioso. Pensemos nos números frios desta história toda. Carlos Alberto Cabral dedicou praticamente 20 anos da sua vida adulta a desenhar linhas, a combater atraso das guerras terríveis, a importar materiais que o país nunca tinha visto. Arruinando-se no processo. Sim, desperdiçou o património financeiro de gerações da sua família para materializar aquela visão perfeitamente simétrica em Serralves. Tudo para, no fim, habitar em pleno por escassos anos antes de se ver forçado a vendê-la. E a grande questão que fica é se, do ponto de vista do destino, e observando como a casa só floresceu verdadeiramente quando abriu os seus portões ao público, a verdadeira essência e o valor supremo de uma obra-prima só são plenamente alcançados no momento em que o seu criador a perde e ela passa a pertencer ao mundo inteiro. Uau! É um ângulo que muda totalmente a forma como olhamos para aquela fachada cor-de-rosa. O sacrifício de uma única linhagem tornou-se o pulmão cultural de milhões de pessoas. É a grande beleza da ironia desta história. Fica então aqui o desafio para quem nos ouve. Da próxima vez que caminharem pelos passadiços suspensos de Serralves, lembrem-se da logística improvável que vos colocou ali em cima, a 25 metros de altura, a olhar para o mesmíssimo sítio onde em 1758 apenas 6 pessoas trabalhavam a terra batida. Continuem a interrogar a história à vossa volta. Nós voltamos no próximo mergulho pelos arquivos. Até lá!